Olha aqui, Donald Trump mandou uma carta ao Lula anunciando tarifas de 50% contra o Brasil. Uma das coisas mais delinquentes... Eu mandei a pauta para vocês, não? Mandou, Augusto. Uma das coisas mais delinquentes já havidas na relação entre países, absolutamente inaceitável, absolutamente injustificável, tratando o Brasil como colônia, fazendo ameaças e ainda evocando Jair Bolsonaro. O que é muito impressionante. Né? E, atenção, os bolsonaristas estão comemorando a punição do Brasil, porque agora não se trata mais, veja só, nem se trata mais de querer dizer assim, não, estamos contra um juiz, contra o tribunal. Não, agora é contra todo mundo. Ele evocou Jair Bolsonaro, porque certamente os bolsonaristas acham que isso é uma vantagem para eles, né? Deram um jeito ali de se meter. Mas ele deixou claro também que se o Brasil se comportar, ficar de joelhos para ele, aí ele pode rever as coisas. Né? E aí veio a carta absurda, violenta, malcriada, né? Com ódio do país, que é a política do ódio, que ele faz muito bem. Começa exaltando o Bolsonaro. Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente fez lá um protesto para o Bolsonaro, mas não ligou diretamente a tarifa. De qualquer modo, o Bolsonaro está ali e Bolsonaro está colado às tarifas. Então, atenção, você, meu bom brasileiro bolsonarista que votou nesse cara, que acha que ele pode ser presidente da República, ele se aliou a um chefe estrangeiro contra o Brasil. E se está achando que assim pode mudar o seu destino no Supremo, eu posso garantir a vocês, isso não vai acontecer. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais e liberdade de expressão dos americanos, como ilustrado recentemente pelo Supremo. Então aí, pega o Supremo, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e legais, mentira, né? Ameaçando-os com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídia. A partir do 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Então, atenção, 50% de tudo, separadamente das setoriais, se junta. Mercadorias transbordadas para contornar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar. Anos não foi certamente com Lula, né? Porque os anos incluem o Bolsonaro, que ficou 4 anos. Por favor, entendam que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos a igualdade de condições que precisamos ter com o seu país. E é necessário ter isso para retificar as graves injustiças e tal. Faremos todo o possível para obter a aprovação de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, questão de semanas. Mas aqui não está ainda a íntegra da carta no que foi transcrito. Porque ele diz que se o Brasil retalhar... Tem aqui a segunda parte, se você quiser. Diga aí. Vamos lá. Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor que você escolher será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos.
Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos no Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 do Brasil. Se você deseja abrir seus mercados comerciais anteriormente fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Agradecemos a sua atenção a este assunto. Vai se catar. É um absurdo isso. E notem que aí ele está dizendo, se vocês cederem a todas as nossas exigências, nós podemos rever isso. Tá bom meu som, que eu troquei o microfone de lugar? Tá bom. Uhum. Tá bom. Nós podemos rever isso. Então o negócio do Bolsonaro tem importância, mas não tropo. Mas claro, os bolsonaristas estão em estado gozoso. O Lula convocou uma reunião extraordinária agora, né, de emergência, para saber como reagir. É claro que diante disso, não tem como o Brasil não pensar em alguma forma de reciprocidade. Porque o que ele está fazendo é tratando o Brasil como colônia. Quando eu botei a música ali que abriu esse programa, Influência do Jazz, uma música de 62, do Carlinhos Lira, em que ele reclamava, Valio Bene, que o samba brasileiro estava muito contaminado pelo jazz. Não que ele não gostasse de jazz, ele era um bossanovista. Aliás, a música tem um caráter irônico, porque qualquer um que conheça sabe que é um jazz também, obviamente, né? Mas ele fala, não, mas tá exagerando na influência estrangeira, tal. Claro, cada país tem sua reserva, tem seu domínio, tem sua economia, não é? Agora, o que o Trump está fazendo é querendo tratar o Brasil como seu subordinado. E como ele sabe que existe aí sim uma extrema-direita aqui dentro, sabuja, submissa, de quatro para ele, que atua contra os interesses do Brasil. Então ele busca, um presidente de um outro país, busca o apoio aqui dentro, que aliás é crime, inclusive. Aqueles que cedem a isso. Busca o apoio aqui dentro para atuar contra os interesses brasileiros, contra os interesses das empresas brasileiras, e ainda diz o seguinte, se as suas empresas quiserem vir produzir aqui, aí tá tudo certo. Vamos gerar emprego lá, vamos tirar emprego dos brasileiros aqui e vamos gerar emprego nos Estados Unidos. É uma coisa, é absolutamente espantoso que isso esteja em curso. Claro que vai ter reação. A essa altura, o Congresso brasileiro deveria se reunir e tirar uma moção por unanimidade de protesto contra esta violência que não é contra o Lula, é contra o Brasil. Mas não vai acontecer porque os bolsonaristas estão aplaudindo. Estão aplaudindo. Tá aí. Atenção, senhores do agro e seu grande líder, Bolsonaro. É isso que ele cavou para vocês. É isso que ele cavou para vocês. O Lula vai para o Vietnã e abre o mercado da carne. E o Vietnã é um hub para todo mundo. O Lula consegue fazer mais de 70 acordos nesses 2 anos e meio. O líder de vocês, aquele que vai nos rodeios, nas feiras de agro, esse está lá fora, cavando, por intermédio de outros, punição ao Brasil e aqui dentro aplaudindo a punição. O que é? Vocês vão culpar o Lula agora? Vão culpar o Alexandre de Moraes? Vão culpar quem? Eu culpo aqueles que ficam sobre 4 apoios diante de Donald Trump. É isso. Uma agressão absurda a um país que tem, atenção, déficit com os Estados Unidos. Nós não temos superávit com os Estados Unidos. Nós temos déficit com os Estados Unidos. E ainda aproveita, safado, sem vergonha, sacripanta. Aproveita para pegar uma questão interna aqui
e misturar com a questão das tarifas. Mas, como é um negociante, como é um bucaneiro, aí ele diz, se vocês, no entanto, fizerem tudo o que a gente quer, aí a gente deixa essa coisa do Bolsonaro de lado. É isso. É isso que ele fez. É assim que ele negocia. Não é? O presidente Lula vinha se comportando, não estava cedendo a provocações, estava quieto, fazendo o seu trabalho. É claro que se isso prosperar, o Brasil vai ter que buscar alternativas. Qual vai ser a alternativa? Qual vai ser a alternativa? Agora está lá a extrema-direita nos Estados Unidos, brasileiros de extrema-direita nos Estados Unidos, culpando quem? O Alexandre de Moraes. Culpando o Lula. Culpando não sei quem. Não tem nada a ver com isso, não. Eles colocaram isso de maneira oportunista. Isso eles colocaram. Nós vamos ver, daqui a pouco o Bolsonaro... vamos ver, o Trump voltou a falar de Bolsonaro e tal. Agora o Bolsonaro está aplaudindo. O que é, Bolsonaro? Acha que vai ganhar elegibilidade de volta assim? Hein? Acha que vai? O Eduardo vai chamar para si essas coisas magníficas? Será o candidato do Trump no Brasil? Olhem como... Gozado que eu falei isso lá atrás, acharam, Reinaldo, força um pouco a mão. A eleição de 2026, qualquer que seja o candidato com o apoio de Bolsonaro, vai ter de se pronunciar sobre o Trump. Tarcísio vai botar o bonezinho do MAGA hoje, não? E os outros? Quem vai ser o candidato do Brasil? Quem vai ser o candidato contra o Brasil? Mas sabe qual a aposta dos bolsonaristas? Sabe qual a aposta dessa gente? É que isso vai causar um tal desastre econômico que vai ficar tudo ruim e aí as dificuldades cairão todas nas costas do Lula. É nisso que eles estão apostando. É isso que eles estão querendo. Vagabundagem, fuleiragem. Uma carta inaceitável, agressiva, típica de um golpista que tentou dar golpe no seu país e agora vem aqui e não deixa de ser uma tentativa também de golpear as instituições no Brasil, porque ataca o próprio Poder Judiciário. Vai lá, direita vagabunda, apoiem, aplaudam, fiquem de pé, antevejam o desastre do Brasil. Agora sim, temos alguém que cuida do Brasil. Quem? Donald Trump. Como? Metendo 50% das tarifas. Cadê a associação do agro agora? As associações. Cadê? Eu quero saber, a CNA vai ficar quieta? As associações da indústria, das várias federações de indústria, vão ficar quietas? Vai ficar todo mundo quietinho? De quatro? É isso que se quer. Subordinação, michuruquice. Aí sim, complexo de vira-lata. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou nesta quarta, por meio da assessoria de imprensa, que não esperava o aumento das tarifas anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Segundo o Ministério, as conversas com os Estados Unidos estavam concentradas na proposta de uma tarifa de 10% voltada aos países do BRICS. E não havia qualquer indicação de que o Brasil seria alvo de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações. Dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que os Estados Unidos acumulam superávit comercial com o Brasil desde 2009. Nesse período, as exportações americanas superaram as importações na relação com o Brasil, em 88,61 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 484 bilhões de reais na cotação atual. Então não há nenhuma
razão para fazer isso, né? A não ser o desejo de mandar a van cobiça, aplaudida, insisto, pela extrema-direita aqui dentro, aplaudida pelo bolsonarismo. O Eduardo tinha cantado a bola, inclusive, defendendo mais tarifas. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, disse que a ofensiva tarifária de Donald Trump contra o Brasil tem motivação política e foi construída com o apoio de políticos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta, ele começa falando do Bolsonaro para atacar as instituições brasileiras. Isso foi construído pelo bolsonarismo. Vai botar o boné do Trump novamente? Quantos empregos serão perdidos? Questiona ele. Eles lá estão ligando para emprego? Eles lá estão ligando para os brasileiros? Eles lá estão ligando para alguma coisa? Não estão ligando para nada. Hã? É um espanto que assim seja. É incrível, mas o Eduardo defende mais tarifas. Olha lá, o que ele falou? A 2 aí, vai lá. Escreveu o seguinte nas redes: a brincadeira de Lula nos BRICS vai sair caro para todos os brasileiros. Algum empresário nacional ainda apoia Lula? Como disse Jair Bolsonaro, vocês vão botar um pinguço para dirigir o país e acham que isso vai dar certo? É inacreditável. Não, bota um que viciado, que oferece cloroquina para os brasileiros tomar. Põe um assim, que dá cloroquina para EMA. Tem nada a ver com BRICS isso aqui. Por quê? Por que o Bolsonaro não saiu do BRICS? Por que não saiu? Teve a chance. Saísse. O que teve no BRICS? O que teve no BRICS de excepcional? Teve nada. Aliás, qualquer empresário que tenha juízo sabe que é muito importante o Brasil estar nos BRICS. Porque ali está a Índia, ali está a China, ali está mais de um quarto da humanidade. Um terço. Não é? É fundamental o Brasil estar ali. É a chance que o Brasil tem de sentar num fórum multilateral realmente importante. O Lula, alguém vai culpar o Lula porque se o Bolsonaro ganhar, as tarifas desaparecem, a que custo e a que preço? O Bolsonaro... Atenção, o Trump, senhores empresários, o Trump está dizendo para vocês, vamos acabar com a indústria nacional e tá tudo certo, ninguém tem tarifa. Não, é o contrário. É o contrário. Esses que apoiaram o bolsonarismo e que apoiam o bolsonarismo, e agora eu quero saber qual será a reação desses pré-candidatos que querem o apoio do Bolsonaro, quero saber qual é a reação. Os presidentes dos partidos do Centrão, o Ciro Nogueira, que andou sendo saliente por aí, o Gilberto Kassab do PSD, o Baleia Rossi do MDB. Qual será a reação? O Rueda, Antônio Rueda, do União Brasil, qual vai ser a reação? Vocês aplaudem? É isso? É isso que vocês querem? Vocês querem subsídios aqui dentro? Vocês querem desonerações aqui dentro para que o Trump meta uma tarifa de 50% lá fora? Não há nenhuma razão para esse aumento. É espetacular que a gente tenha essa elite antinacional que tenha se vinculado a um cara que claramente estava cobrando punições ao Brasil. Eu insisto, eu nem acho que o Trump está fazendo isso, meteu ali o Bolsonaro. Mas como ele mesmo disse, o bucaneiro, né, o piratão, como ele mesmo disse, se o Brasil ceder em tudo, aí tudo bem, ele tira. Né? E podem contar sempre com os Estados Unidos. É claro que o Brasil incomoda. É claro que o agro do Brasil incomoda. É claro que
Sim, os únicos que não dão importância para o Brasil e para a inserção que tem no mundo, os únicos que não dão importância são jornalistas brasileiros, com raras exceções. Né? Que aí alguns dizem agora, foi por causa do BRICS, mas não se disse aqui que BRICS era uma porcaria? Que não valia nada? Que era tudo bobagem? Vamos ver. Mais uma vez estamos, Vale bem, Lucas, na linha nada será como antes. Amanhã. Vamos ver qual vai ser a reação. Que vai ter, vai ter. Tem de ter. Hã? Vão fazer o quê? Vão pedir o impeachment, a extrema-direita vai querer o impeachment do Lula? O candidato que for o candidato do Bolsonaro, seja lá quem for, na campanha vai dizer: votem em mim porque eu sou subordinado, eu sou cachorrinho do Trump e vou pedir para ele tirar a tarifa. É isso? No Congresso a gente vota para punir pobre. E no que diz respeito às relações do Brasil com o mundo, a gente vota para o Brasil ser colônia dos Estados Unidos. É isso, patriotas? É assim que será? E aí, primeira-dama? Saber calar é uma arte, não porque se é mulher, mas porque há questões que são dirigidas ao presidente da República. E o presidente da República se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Acredito que a expressão vira-lata que usou não foi dirigida aos jornalistas. Mas, de qualquer modo, ficou num contexto muito ruim do que é que eu estou falando. Vai lá. Após o presidente Lula ser indagado, Reinaldo, sobre o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de novas tarifas ao Brasil, a primeira-dama, Janja da Silva, disse esses vira-latas em um evento realizado hoje. A declaração foi captada pela imprensa, ocorreu no Palácio do Itamaraty, enquanto Lula, a primeira-dama e outros ministros se despediam do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que está em visita ao Brasil. A assessoria de Janja informou que a frase dita pela primeira-dama não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano, mas sim se refere aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Eu espero que sim. Agora, no contexto, admita, ficou muito ruim, né? Tem experiência, bastante experiência internacional, inclusive, nas viagens, etc., para evitar essas situações. Ficou parecendo que era jornalista? Ficou. Mas eu... E aqui não se trata de voto de confiança, porque eu não lido com isso. Acho que não também, porque, obviamente, jornalista tem de fazer essa pergunta. Se eu estivesse lá, eu ia fazer. Ora. E há sim os vira-latas aqui, usando a expressão do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata, que ele falava de futebol, na verdade. Tá aí. Tá aí a extrema-direita aplaudindo essa porcaria. Né? Agora, pergunta feita ao presidente, resposta dada pelo presidente. E tudo que se disser no ambiente público, se o contexto for um pouco atrapalhado, há atrapalhação. E já há problema bastante. Não precisa de mais.